Para ligar o combate, Rúlio Pérez serve Ginga, Ginga para Rúlio Pérez lança Ginga, agora fugindo pela direita, vai rapidamente, adentra perigosamente, chutou para gol! Gol de Ginga! Gol de Ginga para os uruguaios! 2 para os uruguaios! 1 para os brasileiros! A ideia de que o futebol é o ópio do povo e aliena as pessoas faz parte do passado. Os escritos produzidos por intelectuais, cronistas e poetas nos remetem a uma outra dimensão desse que é o esporte de massas mais praticado em todo o mundo. O surgimento dos esportes, em especial o futebol, foi decisivo para o fortalecimento dos nacionalismos contemporâneos. No campo do jornalismo, Nelson Rodrigues imortalizou a ideia da pátria de chuteiras. Muito mais do que uma prática de lazer despolitizada e alienada, o futebol, desde suas origens, adquiriu um caráter de representatividade dos povos europeus e até mesmo chegou a ser utilizado para tentar provar a superioridade racial de algumas nações no velho continente. Quando chegou ao Brasil pelos pés de Charles Miller, o futebol encontrou uma conjuntura favorável à sua difusão. O país vivia uma verdadeira febre esportiva. Prova disso, a crônica escrita por Machado de Assis em 1894. Prepara-te para lamber os beiços. Vamos ter Jogos Olímpicos, corridas de bigas e quadrigas ao modo romano e grego. É quase um sonho essa renascença dos séculos, essa mistura de tempos que formarão assim uma imagem cabal da civilização esportiva. Essa tal civilização esportiva se insere na noção de que o engajamento corporal era capaz de levar o homem à sua plena realização física, mental e moral. No Brasil do início do século XX, a educação física se tornou obrigatória nas escolas. Os filmes de ação levaram um grande número de pessoas aos cinemas. Os clubes sociais recebiam centenas de associados sedentos por praticar esportes. Até mesmo a moda, adaptando-se a esse contexto, tornou-se mais esportiva. Foi em meio a esse panorama que, por volta de 1900, o futebol chegou a Ponta Grossa, principal núcleo urbano do interior do estado. A cidade foi palco do primeiro jogo de futebol realizado no Paraná. A partida, ocorrida em 1909, reuniu um time vindo da capital paranaense e uma equipe local, formada por ferroviários da São Paulo-Rio Grande. Depois dessa partida, a cidade acompanhou o aparecimento de dezenas de times, como o Brasil, o Botafogo, o Vila Estrela, o Bloco Esportivo, o Savoia, o Olinda, o UCA, o Nova Rússia, o Germânia. Em 1912, trabalhadores da Estrada de Ferro fundaram o Futebol Clube Operário Pontagrossense, sediado em Vila Oficinas. O Operário logo se tornou popular na cidade. Pouco depois, surgiu em Ponta Grossa o Guarani Esporte Clube, time fundado por figuras ligadas principalmente ao comércio princesino. No dia 22 de novembro de 1914, Operário e Guarani se enfrentaram pela primeira vez. A partida realizada em Vila Oficinas terminou com o placar de 1-0 para o Operário. Nem os jogadores, nem o público presente ao match imaginavam que naquele dia, naquela partida, nascia a maior rivalidade esportiva da história de Ponta Grossa.
nós pegávamos o trem aqui na Gare da Estrada de Ferro, e íamos de trem assistir um jogo lá. Eram 3 ou 4 vagões, levavam os torcedores. Terminava o jogo, todos voltavam. Você veja, eu tinha 7 anos de idade. Então, uma coisa que eu guardei bem, me lembro, o campo de terra, não tinha grama. Era um pelado, chamado pelado. Nós assistimos ao Pegode fantástico. Foi no Campo do Prado. Isso foi em 1930. Lá no Prado, o Peguá lá no Prado, o Operário ganhou de 1-0. Outro inesquecível foi em 31 no campo do União Campo Alegre, ali na terra. E o Guarani se tornou-se campeão. Ganhou de 1-0. O gol foi do Durval. Durval contra Durval. O Durval goleiro do Operário e o Durval Freire contra direito do Guarani. O Durval do Operário saiu para rebater uma bola e jogou a bola. Deu um murro com força na nuca do Durval Freire e a bola entrou no gol, o juiz deu gol. E o Durval Freire foi carregado para o hospital, desmaiado. O Stella, você não sei se conheceu, o Stella era torcedor fanático do Operário. Ele estava inteiramente de branco, num terno de linho branco. Quando começou o jogo, estava um sol bonito e tal. Quando terminou o jogo, caiu antes de terminar um pouco o jogo, caiu um aguaceiro tremendo. E o Operário ganhou o jogo do Guarani. O Stella terminou o jogo, ele entrou no campo, já pensou ele de linho, um terno de linho, como é que ele ficou abraçando todos os jogadores do Operário. Os times de futebol não tinham torcedor, quer dizer, era um estado de espírito. Você não torcia para o Guarani ou para o Operário, você era Guarani ou era Operário, quer dizer, então as pessoas já nasciam assim em Ponta Grossa, e era induzido pela família a torcer para esse ou para aquele time. Então havia assim esse sentimento, era um sentimento muito forte, muito enraizado em termos de time de futebol. Aqui tinha a Rua Amazonas, eles subiam, tanto Operário e Guarani subiam, uma parte ia para Olaria, outra parte ia para Oficinas, outra ia para o centro, lá pela Rua 15, o que ganhava ia comemorar. Tinha 2 bares na Rua 15, um era do Guarani e o outro era do Operário. Quando o Guarani ganhava, era aquela folia lá, e um é gozado porque era um de frente com o outro. E todo mundo se respeitava. Na Rua 15 de Novembro, a artéria principal da nossa cidade, no lado direito, aonde hoje está estabelecida a imobiliária do Tavarnaro, era o bar e restaurante King, aonde se concentrava a torcida do Operário, a torcida fantasmina. E do lado esquerdo, aonde hoje é o Banco Bandeirante, existia o bar e restaurante Maracanã, de propriedade do Jamilão, uma figura folclórica, aonde era o reduto da torcida bugrina. Elas não se misturavam. Elas não podiam atravessar a rua uma para a outra, porque aquilo era motivo de ofensa e de atrito. E aquilo era um ponto folclórico, aonde marcou muito a existência em nossa cidade